Como vim para os Estados Unidos em 2026, finalmente? Qual é o passo a passo com as medidas e tal? Principalmente aí para quem tem os seus 18 a 30 anos, né? Eu tenho 26, então vale na verdade para qualquer idade, mas eu tô focando mais nessa faixa etária. E assim, bom, todas as maneiras que eu vou falar aqui são as maneiras conhecidas, são as maneiras gerais, né, que a maioria das pessoas conseguem. Tá? Então, assim, nada do que eu falar fora pode ter, mas meu amigo conseguiu tal coisa, mas eu descobri. Olha, cara, a maioria das maneiras legais para vir para os Estados Unidos do Brasil para os Estados Unidos, eu vou falar aqui, as maiorias que eu conheço. Eu trabalhei, né, com um influenciador de imigração, aprendi muita coisa, né? Para vir para cá eu também estudei muitas coisas, então eu vou falar as maneiras normais, né? Que as pessoas conseguem. Se você não é um ricaço, filho de herdeiro, você nem tá assistindo esse vídeo. Então é para quem busca, né, o objetivo, quer sair do Brasil. Então eu vou falar a real para vocês. Primeira coisa, vamos lá. Primeiro método que as pessoas usam para chegar, né? De visto, normal. Quais são as partes do visto mais fáceis? Vamos lá, não existe fácil, né? Mas o mais conhecido é o visto de turista, que você vem pra cá e você se mantém legal. Você pode fazer ajuste de status para continuar legal do país com outras maneiras, né? Ou vir com o visto de estudante, o famoso visto F1, né? Que com o visto de turista você pode muito bem vir pra cá e ajustar, mudar o seu status de turista para estudante. Não mudar o visto, não tem como você mudar o visto de turista para visto de estudante, e sim o status de turista para o status de estudante. Gabriel, mas qual que é a diferença? O que muda na prática isso? O que muda é o seguinte: se você vir para os Estados Unidos com o visto de estudante, o F1, você vai poder voltar para o Brasil nas suas férias escolares do curso que você está indo. Você vai poder voltar para o Brasil, ficar 2 semanas, 3 semanas no Brasil e voltar para os Estados Unidos. Aqui, quando você vem com o visto de turista e ajusta o status de estudante, você continua com o visto de turista com o status de estudante. Você não pode sair do país e voltar de férias. Você tem que continuar no país. Essa é a diferença principal. Bom, as maneiras legais, gerais, não vou falar aqui se a pessoa pode trabalhar com visto, se a pessoa se te dá coisa. Isso tudo é realidade que você vai achar aqui. Não dá pra falar isso em vídeos, né? Não dá pra comprometer. Ninguém fala disso abertamente, né? Não tem como. Ou se a pessoa não tem nada a perder, não tem como falar disso abertamente. Mas a realidade, vocês devem saber tão bem quanto eu, né? Como funciona a realidade aqui nos Estados Unidos. É por isso que tem tanto imigrante aqui. Enfim, a maneira mais fácil para o brasileiro médio vir é com visto de turista ou com visto de estudante. Visto de trabalho, tem 2 tipos de visto de trabalho normais que a população geral, né, entre aspas, consegue, que é o visto EB3 e o visto EB2NW. Qual que é a diferença? O visto EB3, você não consegue aplicar esse visto. Esse visto é um visto de trabalho que, quando você chega aqui com esse visto de trabalho, a partir de mais ou menos 1 ano você já consegue o Green Card. Qual que é a diferença? A diferença é que esse visto é muito difícil de conseguir. Por quê? Porque é uma empresa americana que tem que ter X faturamento anual, X funcionários, quadro de funcionários, X estrutura, precisa aplicar para você, precisa pagar os custos para a imigração para você vir para cá. E isso demora até 3, 4 anos. Mas eu posso aplicar para esse visto dentro dos Estados Unidos? Pode, mas você precisa continuar legal todo o período de tempo. Você não pode ficar ilegal. Mesma coisa com o visto EB2NW. A diferença do visto EB3 para o EB2NW é que o EB2NW você pode aplicar direto para a imigração, para o governo americano, para conseguir o Green Card. O que seria o EB2NW? É um visto que você tem habilidades especiais, você tem muita experiência em determinada empresa, em determinada área, setor. Você é formado na área, você tem especializações, você tem cartas de recomendações, você irá somar para o país. É um visto que é meio caro de você aplicar, né? Eu acredito que seja entre 10 a 20 mil dólares para fazer a aplicação desse visto.
Ele demora também de 1 a 2 anos. Ele não tem garantia de nada que você vai ser aceito ou não. Mas se você se garante, você pode aplicar para esse visto e você vem para os Estados Unidos direto com esse visto de trabalho e você consegue o Green Card depois. E o EB3? Bom, o EB3, como eu te falei, é muito mais difícil, né? Porque uma empresa precisa aplicar para você, ela precisa gastar 30, 40 mil dólares. Para ela gastar, provavelmente você tem que gerar muito mais dinheiro para ela, né, do que isso. E, bom, esse visto depende da empresa aplicar para você, né? Então, e demora aí 3 a 4 anos. E você não precisa provar nenhuma experiência, nada. Mas, se uma empresa que vai te contratar, né, você precisa ter algum valor para a empresa para ela te contratar, para você ganhar esse visto. Enfim, já falei das 4 maneiras, né? Visto, os 2 vistos. Bom, tem outros tipos de visto, que é o visto J1, visto M1, que é o quê? É o visto de intercâmbio, né? Intercâmbio temporário, que é o J1, M1, que você vai fazer um curso aqui e tal, profissionalizante e tudo mais, né? Vistos temporários, assim como o de turista. Tem como digital status? Também tem, né? Mas eles são vistos especiais, né? Diferentes. Beleza. Esses são os vistos gerais, tá? Da mainstream, podemos falar assim, né? Que a maioria das pessoas aplicam, entram nos Estados Unidos. Teve uma maneira muito utilizada no governo Biden. Hoje no governo Trump não tem mais como, que é atravessar pelo México, né? Vir ilegal pela fronteira. E daí o que acontecia? No governo Biden, a fronteira era aberta, todo mundo entrava pelo chamado CAI-CAI, que é quando você se entrega para a imigração e a imigração te libera com uma corte, né, para você comparecer para provar para o juiz que você precisa ficar aqui de alguma maneira. Aí o que acontecia era feita muitas aplicações de asilo, né? E tem vários tipos, você pode pesquisar aí os tipos de asilo que você inclusive pode aplicar se você quiser, né? Que você não pode voltar para o seu país por tal motivo, e você tem que provar isso. Se você conseguir provar, ok, o processo anda, você recebe o Work Permit, né, que é a permissão para trabalhar, o Social Security, que é o CPF americano, e você continua aqui durante o seu processo, né? E depois de algum tempo e tal, você pode conseguir o Green Card, mas não vai poder regressar para o Brasil por motivos óbvios, né? Por conta do asilo. Mas isso o governo Trump trancou. Ainda tem, mas é muito mais difícil, né, agora do que antes, né? Mas aconteceu, muita gente entrou nessa época do Biden dessa maneira, né? E conseguiu e tal, muita gente tá aqui assim, dessa maneira. Beleza. Então assim, ó, esses são os principais métodos que seria para entrar nos Estados Unidos legal. Tem outros? Tem o visto L1, tem o visto EB1, que é o que? Visto de habilidades extraordinárias, né? Onde a pessoa entra aqui, porque ela é muito boa no Brasil, ou ela aplica pela própria empresa, ela faz uma transferência. Bom, o EB1, por exemplo, ele pode servir assim para influenciadores, por exemplo, como o Ei Nerd do Peter Jordan, o Olavo de Carvalho, alguns atores, atrizes que entraram aqui com esse visto, né, e já conseguiram o Green Card. Ou, por exemplo, com o L1, o Peter, não sei se o Peter conseguiu isso, eu dei o exemplo dele, mas é que eu assisti alguns vídeos dele e ele falou que dava. Mas isso, assim, é pra quem já tem dinheiro, né? Pra quem vai pagar uma assessoria, vai poder ajudar, facilitar a vida da pessoa, né? Mas aqui, bom, né, não se aplica na maneira geral. O brasileiro fudido, o brasileiro médico, que quer vir pra ter uma vida melhor, quer viver isso aqui, ó, né? Quer ver só carrão na rua, as ruas tranquilas, não tem lombada, não tem faixa elevada, nada, todo mundo andando tranquilo, as igrejinhas, né? Bom, aqui na região de Massachusetts, por exemplo, inclusive, esses são os principais vistos aí. Nada disso, pessoal, ó, essa é a maneira, tá, principal aí que o pessoal usa. Não tem nada fora da cartola que você pode fazer, não sei o que, fazer o que pode. Essas são as maneiras de entrar. De você se legalizar são outros 500. Tô falando de entrar aqui nos Estados Unidos, se estabelecer aqui, se legalizar depois por casamento, né, por trabalho, enfim, são outras, né, por filho, outras situações. Tô falando de entrar aqui. Esses são os métodos. E acabou.
tá? Se você quer vir para os Estados Unidos, tá com vontade de vir, é assim que funciona, amigo. É assim que funciona. Simples e claro, tá? Esses são os métodos. Ah, o visto de estudante, para você entrar você precisa comprovar renda de 1 ano. Como é que você vai comprovar renda? Não sei. Não sei se teus pais podem te bancar, você tem que ter dinheiro na conta, tem que comprovar para o governo americano que você consegue ficar aqui sem trabalhar enquanto você estuda. Visto de turista, mesma coisa, vai no consulado, os dois processam a mesma coisa, você faz, preenche o formulário, paga a taxa, vai no consulado, né, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, passa na entrevista, se você passar, você ganha o visto para vir, e depois é outros 500. Essas são as formas, tá? Essas são as formas gerais. Não tem segredo, é isso aí que acontece na prática e depois você pesquisa qual se encaixa melhor para você. A maioria, grande, imensa maioria se encaixa nos 2 primeiros, né? Creio eu. Beleza, pessoal? Tô fazendo uma série de vídeos aqui, aos poucos. Não sou nenhum especialista em nada, gosto de falar as coisas porque eu finalmente consegui realizar meu sonho de vir pra cá. Tô crescendo, tô tentando fazer o meu possível, né? Mas vamos lá, não é fácil, mas a gente vai tentando. Vou fazer vídeos conversando, falando sobre curiosidades. Eu acho que assim como eu, vocês têm muita vontade, né, de explorar o mundo, beleza? Valeu!